Oi, tudo na paz? Querido, você já deu bom dia ao arquiteto do universo? Você já conversou com ele? Ele criou um veículo que é interessante para ligar a gente com ele, que se chama oração, né? A forma de dialogarmos pela mente, pelo coração, através da fé e a confiança que ele mesmo gerou em nós. Orar é importantíssimo para a vida do cristão. Eu não sei se você no dia de hoje já teceu a sua oração, a sua reza, mas esse é um vínculo de que você necessita constantemente para com o Criador. Esse diálogo, essa prática exerce em nós uma intimidade com o Pai. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: ore sem cessar, ore sem parar, ore constantemente, tenha vida de oração. É frágil o cristão que não ora, ele cai rapidinho, ele não tem alicerce de fé, a sua confiança é maleável, ele não tem substância, segurança. Se não tem uma vida de oração, você é fraco diante da sua vida espiritual. Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13, Jesus, sabendo da importância da oração em nossa prática diária, ele ensina isso aos apóstolos. E lá em Mateus 6, ele cita a oração do Pai Nosso, ou oração modelo, como alguns a chamam. É uma oração ensinada por ele, de forma teocêntrica, inteligente e espiritual. E para você entender melhor, vamos aplicar essa oração aqui em pormenores. Vamos ligeiramente extrair o que Jesus quis passar para os apóstolos ali. A oração do Pai Nosso sendo teocêntrica, inteligente e espiritual. Preste atenção, as 4 primeiras pedidas da oração do Pai Nosso demonstra uma preocupação com as coisas de Deus. Primeiro, observe comigo, Pai Nosso está se referindo ao seu nome, santidade, ou santificado seja o teu nome, versículo 9 de Mateus 6. Então, as 4 primeiras coisas se referem às coisas de Deus, seu nome. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. A oração continua no versículo 10º, falando sobre o seu governo. Venha a nós o teu reino. Refere-se ao governo de Deus, tanto no céu quanto na terra. A nossa chamativa, a nossa querência, a nossa necessidade da presença de Deus. A oração continua ainda no versículo 10, falando sobre a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha. Tudo dentro dos teus parâmetros, dos teus decretos, tudo dentro da vontade de Deus. E no versículo 13 fala sobre a soberania de Deus. O versículo 13 está ali dizendo: teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então a oração do Pai Nosso, ela vai se dividir nessas 2 etapas. A primeira dividindo em 4 pontos, tudo referente às coisas de Deus, seu nome, seu governo, sua vontade e sua soberania. A segunda parte da oração é uma pedida, o adjetivo passa a ser uma preocupação com as coisas do ser humano. Dividindo a oração, as 4 primeiras pedidas a Deus, e agora a segunda parte da oração do Pai Nosso são uma pedida às coisas do ser humano. Versículo 11, o que diz? O pão nosso de cada dia. Refere-se às nossas necessidades materiais. É o alimento, é a substância, o sustento, o material. Versículo 11 fala das nossas necessidades materiais. O pão nosso de cada dia. O versículo 12 fala sobre as necessidades que temos. Dentro das necessidades materiais, as dívidas que temos. Diz lá o versículo 12, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. Então,
são necessidades espirituais, certo? E em terceiro ponto aí, versículo 13, fala das necessidades morais. Não nos deixes cair em tentações. Então veja, a oração do Pai Nosso, dividindo ela em duas etapas, as 4 primeiras pedidas falam sobre as coisas de Deus, seu nome, seu governo, sua vontade e sua soberania. E o restante fala sobre a preocupação com as coisas do ser humano, necessidades materiais, necessidades espirituais e necessidades morais. Seguindo esse modelo, a gente percebe, Jesus está ensinando a forma de nos colocarmos diante de Deus. Primeira situação é você reconhecer quem é Deus na tua vida. O que Ele é para você, o que Ele significa para você. O poder, a importância do nome, do governo. Entender que tudo está sob o controle dEle, Ele é soberano dentro da sua vontade. E depois, dentro de você colocar Deus no seu lugar de soberania, você observar a sua pequenez diante dele, a necessidade que você tem material, espiritual e moral. Precisamos orar constantemente, entendendo isso, que Deus é soberano e que nós somos necessitados dessa bênção de Deus. Então, sendo assim, não são as orações que tecemos, que tem poder, que faz acontecer. Não, elas estão dentro da vontade de Deus. Não existe oração poderosa, oração miraculosa, Existe uma intimidade de diálogo entre você e Deus. Um pecador depravado moralmente por causa do pecado diante de um Deus santo, poderoso e soberano. Ele cria a oração, esse elo, esse vínculo, para a gente entender quem somos, quem Ele é, como Ele age, como Ele faz e como nós somos diante dEle. Tá aí, oração. Não deixe de orar. Você está com vontade de orar? Ore. Está sem vontade? Ore a si mesmo. Ore até você ficar com vontade de orar, mas nunca deixe de estar diante de Deus em oração. Fica então essa reflexão para você. Então, se você ouviu atentamente essa reflexão, pratique sua vida de oração, alimento espiritual e que te leva a ter uma intimidade com o Criador. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre tua vida, em nome de Jesus. Pai querido e poderoso, rogo-te a ti nessa hora por esta vida que me ouve, por essa família, este senhor, esta senhora, esta pessoa, Pai, do outro lado dessa telinha. Que a tua graça, que o teu poder, que a tua mão poderosa seja sobre essa vida, Pai. Trazendo-a de volta a ti, trazendo a Deus o desejo, a vontade, a sede, a fome da tua palavra, ó Deus, e da comunhão contigo. Abençoa onde quer que esteja e suscita em nós o desejo de termos uma vida de oração. Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe hoje e sempre.